Fundo de tijolo e fundo de papel são 2 tipos de fundos imobiliários que, recorrentemente, o investidor tem muita dúvida, muito receio do que escolhe. Será que investe mais em fundo de papel ou mais em fundo de tijolo? E, normalmente, o investidor iniciante, principalmente iniciante, busca um desses 2 tipos que você já vai saber qual é. Provavelmente, se você está começando, é só você dar uma olhada na sua carteira que você provavelmente já vai saber de qual que eu tô falando, mas a gente vai definitivamente tirar essa dúvida hoje, saber onde vale mais você colocar o seu dinheiro ou não. É claro que para algumas pessoas, um desses tipos de fundos imobiliários valem mais a serem indicados, serem recomendados o investimento, porque são mais atrativos, e o outro não. Mas pode ficar tranquilo ou tranquila que você vai sair desse vídeo com essa dúvida sanada e não vai mais errar nisso. Você vai saber se vale mais investir em fundos imobiliários de tijolo ou mais em fundos imobiliários de papel. Se essa é uma dúvida sua, fica até o final, que eu tenho certeza que vai valer muito, e se inscreve no canal se você for novo por aqui, porque estamos indo aos 50 mil inscritos no canal e eu conto com a sua ajuda para aumentarmos cada vez mais a nossa comunidade de investidores. E no decorrer do vídeo, é claro, se você achar que faz sentido para você, se você curtiu o vídeo, você dá o like. Se você não curtiu, simplesmente dá o dislike também. É importante que eu tenha o teu feedback. Então vem para minha tela aí que a gente vai pegar como exemplo o primeiro fundo imobiliário HGLG11. Como diz aqui, é um fundo de logística, um fundo de tijolo. A gente vai começar esse vídeo fazendo algumas simulações, pegando 2 fundos, um muito conhecido que é esse fundo aqui que eu estou te mostrando e o outro um fundo de papel que também é muito conhecido. O HGLG11 hoje, a gente nem vai se pegar a cotação, mas sim ao dividend yield, olha só. Ele pagou nos últimos 12 meses um dividend yield de 8,63%. Quando a gente vai do outro lado, nos fundos de papel, a gente tem o KNCR11, um fundo que está inclusive em alta, muita gente está procurando, muita gente está investindo, inclusive subiu bastante, está com PVP acima de 1 e o dividend yield dele nos últimos 12 meses está em 11,48%. Então, logo de cara aqui a gente bate o olho, um está pagando praticamente 11,5% ao ano e o outro 8,63%. E aí que mora o grande problema. Normalmente o investidor que vai começar, ele vai começar pelo fundo imobiliário que está pagando mais, aquele que tem mais dividendos, mais atrativos. Afinal de contas, por que eu vou investir num fundo que está pagando 8% se o outro está pagando lá 11,5%? Não faz sentido eu não investir nesse fundo que está pagando mais. E é justamente aí que mora o grande perigo. E é justamente nisso aí que muitos influenciadores, infelizmente, eu acabo sendo um influenciador, tendo um canal no YouTube, e então me coloco também no meio disso. Porém, eu tento sempre alertar, tento sempre mostrar para que você aprenda e não dependa de mais diquinha nenhuma. Se você já é inscrito no canal, você já sabe. Mas o que eu quero te dizer é que normalmente os investidores eles começam buscando a maior rentabilidade de todas. E aí para o canal, para o youtuber, fica cada vez mais fácil. E não só o youtuber não. Se você pegar aí os vários canais, se você pegar sites de investimentos, enfim, o que mais vende é aquele tipo de ativo que tem maior potencial de valorização ou aquele que tem maior potencial de dar mais rentabilidade ao investidor. Afinal de contas, todo mundo quer isso. Porém, nem sempre isso é o melhor para o investidor. Ou seja, é melhor para quem está apresentando aquilo, porque atrai mais views, atrai mais visualização e é o que realmente as pessoas procuram. Então, casa uma coisa com a outra, casa a demanda e casa a oferta. Porém, isso acaba, de uma certa forma, às vezes sendo prejudicial ao investidor, principalmente o investidor desavisado que está começando agora, que não sabe nada. E é justamente por isso que eu resolvi fazer esse vídeo. Para que você entenda melhor, vamos pegar aqui a simulação, vou fazer uma simulação investindo R$ 500 por mês ao longo de 20 anos, pegando o HGLG11, apenas considerando os dividendos, sem tratar de valorização de cotação, afinal de contas a gente não tem bola de cristal para saber a valorização que teria em 20 anos, mas os dividendos vamos supor que ficassem ali na casa dos 8,63%. Então eu coloquei aqui R$ 500 ao mês, taxa de 8,76%, que é o que está ali, período de 20 anos. No final dos 20 anos, você teria investido aqui, ó, R$ 313 mil. Esse seria o patrimônio. Agora, se a gente pegasse o KNCR11, que tem um dividend yield de 11,48%, a gente joga lá na simulação também, e a gente tem aqui, mesma simulação aqui, ó, só muda a taxa, que é de 11,48%, mas os aportes são os mesmos, o período é o mesmo, e dá uma grande diferença. R$ 432
R$100.000. Dá cento e poucos mil reais de diferença se você aportasse no KNCR11 ou se você aportasse no outro ali, que é o HGLG11, um fundo de tijolo. Ou seja, olhando apenas aqui para os dividendos, que é o que a gente utilizou para essa simulação aqui, a gente teria uma maior rentabilidade sem dúvida alguma e uma diferença de rentabilidade expressiva para o KNCR11, um fundo de papel. Então, por que eu investiria num fundo de tijolo, sendo que eu posso investir no de papel, que vai me dar muito mais rentabilidade? E para a gente ter uma noção maior, a gente vai pegar a calculadora aqui, ó. Eu vou pegar aqui a rentabilidade de 432 mil, vou dividir lá pela rentabilidade do HGLG. Coloquei aqui, dividir, faço menos 1 vezes 100, uma diferença de 38%. O KNCR11 entregou uma rentabilidade de 38% maior do que do HGLG11. Entende aí o ponto que eu quero chegar para te mostrar que é muito mais fácil eu te vender, eu te mostrar os benefícios muito maiores de investir num fundo de papel do que no de tijolo? Mas na verdade não é bem assim. E é aqui que eu quero sua atenção máxima, para te mostrar que na verdade não é assim que você deve fazer uma análise, porque na verdade quem entrega maior rentabilidade não é o KNCR11, e sim o HGLG11, por incrível que pareça. Porque a gente não vive apenas de dividendos. Os ativos eles também têm valorização, eles têm crescimento. E quando a gente vai falar de crescimento, apenas um desses dois ativos é que tem crescimento, que é o fundo de tijolo, já que os imóveis eles se valorizam. Quando você pega os fundos de papel, eles não têm valorização, porque não tem imóvel, não tem bem, não tem nada que se valorize, são apenas dívidas, títulos, e os títulos, as dívidas, elas não se valorizam. Aí eu quero que você veja aqui na minha tela que eu coloquei o KNCR11 e o HGLG11. Vamos fazer um comparativo direto entre os dois, onde a gente tem junto a rentabilidade, ou seja, variação de cotação, mais os dividendos pagos, o dividend yield. E aqui no período desde 2013, a gente vê o HGLG11 é esse roxinho aqui, e o outro é o KNCR, de papel. Vamos lá, desde 2013 até a data de hoje, a rentabilidade total entregue pelo HGLG11 foi de 338,8%. E o KNCR11, 202,19%. Veja a diferença aqui quando a gente considera também a variação de cotação. Por isso que você não deve cair apenas no conto dos dividendos para fundos imobiliários. Se você fizer seu aporte pautado apenas em dividendos, você muitas das vezes vai acabar se dando mal. Principalmente se você pegar ali alguns ativos como Vigia 11. Vamos ver aqui comigo como que está o Vigia 11, que é um FIAGRO, fundo do agronegócio, que paga dividendos altíssimos. Começou aí na Bolsa de Valores há pouco tempo, começou pagando muito, atraiu muitos investidores, mas o investidor ganha de um lado com dividendo e ele perde no outro, na cotação. E no final das contas, se você colocar na balança, você perdeu muito mais do que você ganhou com os dividendos. Veja aqui, por exemplo, que estamos com o Vigia 11. O Vigia 11, ele é um fundo que está descontado, está com PVP de 0,88. O dividend yield está em 15,94%, ou seja, bateu ali, ganhou de lavada do KNCR11 e ganhou de lavada também do HGLG11. Aí a gente coloca aqui o período máximo, vou colocar 10 anos para te mostrar que não tem 10 anos. O fundo começou em 2021, aqui ó, em 2021. Então tem pouco tempo. Esse é o gráfico que considera tanto a rentabilidade de variação de cotação mais os dividendos. E quando a gente coloca aqui, ó, troca aqui por padrão, a gente tira os dividendos, a gente tem apenas a cotação. E veja que mágica. Quem investiu no Vigia 11 desde o começo teve essa rentabilidade aqui em cotação, ou seja, só caiu. Começou lá na casa dos R$10, R$10 e pouco, e hoje está aqui em R$8,30. Então eu quero que você preste atenção nisso, que você preste atenção que por trás de um fundo imobiliário de tijolo, você possui realmente imóveis. E você sabe que no tempo, os imóveis, ou eles ao menos corrigem pela inflação, ou eles têm valorização. Normalmente eles têm valorização. Os imóveis, você sabe que ao longo do tempo, normalmente tem valorização. Então, os fundos de tijolos, eles acabam se valorizando junto, se valorizando por conta dos imóveis. Já os de papel, fica muito claro que não. Inclusive, a gente pode vir aqui no gráfico, diretamente aqui do HGLG11, dá uma olhadinha aqui, a gente coloca aqui cotação padrão nos últimos 10 anos e a cotação é essa aqui. Eu sei que lateralizou aqui desde 2019, vem lateralizando a cotação,
mas isso por conta de CDI e tudo mais, por conta de mercado. Mas quando a gente considera desde o começo, pegando o gráfico desde 2014, nos últimos 10 anos, a gente coloca aqui, ó, no ponto final, veja essa linha tracejada aqui, ó. Essa linha tracejada nos mostra que tem essa diferença enorme. Começou lá em R$108 mais ou menos, na verdade R$104 lá em 2014 e hoje está em R$153. Quando a gente coloca o KNCR11, também um período de 10 anos, a gente tira aqui o ajustado e coloca padrão. Com a ajustada, olha só, a entrega é excelente. Mas quando a gente troca aqui para padrão, em 10 anos, o gráfico que você tem é esse aqui. Veja que muda muito, mas muito, porque simplesmente não tem valorização. Claro que tem essas variações, às vezes está mais baixo, às vezes está mais alto, mas existe uma média aqui, ó. E hoje está mais ou menos ali na média, no mesmo ponto em que começou lá em 2014 com a NCR11. Então, essas variações que tem, em alguns momentos a gente tem momentos de aporte, que seria aqui, que está abaixo dessa linha, porque o mercado ele nada mais é do que demanda e oferta. De um lado tem pessoa comprando, do outro tem pessoa vendendo. Mas isso não tem a ver com a valorização dos imóveis, isso não tem a ver com a valorização de dívida, nem nada do tipo, mas sim por conta de mercado. Então é normal que você veja nos fundos de papel essas oscilações, mas no final das contas não há valorização, são apenas oscilações. Diferente do que a gente viu ali no HGLG11, quando a gente tira os dividendos. E quando a gente coloca os dividendos, então, aí o negócio é uma loucura e realmente cresceu e cresceu demais. Além do fato de, se você estiver se expondo muito a fundos de papel, você está assumindo um risco muito maior. Existe o tal do risco-retorno nos investimentos. Se você nunca ouviu sobre isso, você precisa entender que quanto maior o retorno, a possibilidade de retorno que você tiver num tipo de ativo, normalmente ele está atrelado também a um risco maior. Não existe almoço grátis. Normalmente você vai ter mais retorno quando você assume mais risco. É justamente por isso que as pessoas buscam renda variável, onde tem mais risco, mas também existe muito mais potencial de retorno do que numa renda fixa, por exemplo. Quando você faz seus aportes num fundo de papel, você está assumindo mais risco, está tomando mais risco para ter um retorno maior. Por isso que o dividend yield é mais elevado, mas o risco também. E ainda tem aquele ponto, o dividend yield mais elevado, nem sempre ele é mais elevado porque o fundo ou a ação, que seja, esteja pagando mais, mas sim por conta de variação de cotação. Eu vou te mostrar aqui na minha tela para ficar mais claro, para que todos entendam. O cálculo do dividend yield, basicamente é isso aqui, ó. DY, dividend yield, é igual a essa fórmula aqui. Proventos, que seriam ali os dividendos, proventos divididos pela cotação atual, ó, pela cotação. Esse é o cálculo do dividend yield. Então, para a gente entender de uma forma prática como que funciona isso que eu quero te mostrar, que normalmente o dividend yield mais elevado, ele está também atrelado à variação da cotação, ou seja, da queda da cotação, e não apenas a um maior pagamento pelo fundo ou pela ação. Então vai ficar mais claro para que você veja aqui nesses dois exemplos. Vou colocar aqui dois exemplos, vou trocar a canetinha aqui para o branco para ficar mais fácil. Vamos supor que um ativo ele esteja pagando aqui seus R$5 de proventos, pagou R$5. E o outro ele também pagou a mesma coisa, pagou R$5 também. Só que esse daqui, ele tá cotado em R$2, tá? Cotado em R$2. Perceba que aqui embaixo é a cotação. O outro, ele era R$2, só que ele caiu. Ele foi para R$1. Então o resultado vai ser este daqui. Perceba que o dividendo é o mesmo. R$5 aqui e R$5 aqui também. Quando a gente faz 5 dividido por 2, o dividend yield aqui seria de 2,5%. Quando a gente faz 5 dividido por 1, a gente tem aqui um dividend yield de 5%. Perceba, o dividend yield desse daqui de baixo é maior. Mas o dividendo realmente pago pelos dois foi a mesma coisa. Então, Carlos, como que acontece isso? Por um simples motivo. A gente vê que teve uma diferença aqui na cotação. Ou seja, quando a cotação ela cai, o dividend yield ele aumenta, mas não o dividendo. Apenas o resultado, o cálculo, ele muda, mas não o dividendo pago. O dividendo pago pelos dois, pode perceber que no passado, nos últimos 12 meses, foi de R$5. Então, não quer dizer que o fundo imobiliário com dividend yield mais elevado, ele paga mais dividendos do que o outro. Então não caia nessa de investir apenas atraído por dividend yield alto. Isso é um engano enorme que traz muito prejuízo aos investidores, porque normalmente você vai comprar um ativo que está pagando muito, está com dividendo alto, um dividend yield alto, aliás, mas na verdade ele está caindo. É justamente por isso que ele está com dividend yield alto
e você se engana, compra um fundo imobiliário ou uma ação achando que vai receber muito provento e na verdade acaba perdendo porque a cotação está caindo. Para a gente sintetizar a mensagem desse vídeo aqui, fundo de tijolo, ele paga menos dividendo realmente, mas ele tem valorização de cotação e normalmente ao longo prazo isso aí vai te dar muito mais retorno do que os fundos de papel, como eu te mostrei naquele gráfico ali, que é o gráfico de variação do KNCR11 com o HGLG11. Ficou muito claro aqui quando a gente coloca os dois na balança, tanto variação quanto dividendos. Além disso, estamos vivendo hoje um momento, um cenário bem diferenciado que muitos investidores estavam aguardando há muito tempo, há anos, aliás, estavam aguardando, e muita gente agora está com receio. Chegou um momento em que estamos com vários bons fundos imobiliários descontados que pagam bons dividendos, que são cheios de imóveis excelentes e hoje estão sendo negociados por bons preços, mas muitos investidores estão com medo. Por isso que eu te digo, aproveite este momento para fazer bons aportes e eu estou colocando aqui na tela o HGLG11, vou te mostrar aqui 3 fundos, mas na verdade eles não são recomendação de investimento, é apenas para que você entenda, são exemplos. O HGLG11, pegando desde 2017, isso aqui era o PVP dele, o preço sobre valor patrimonial, desde 2017 era isso aqui. A média é essa setinha pontilhada preta aqui, e hoje ele está na mínima desde 2017. Então veja que ele está no período mais descontado desde o ano de 2017. Quando a gente pega aqui o BTLG11, também um bom fundo imobiliário, veja que é a mesma coisa. Ele vem caindo o PVP, ou seja, ele vem ficando cada vez mais descontado. E o BTLG11, inclusive, fiz um vídeo faz pouco tempo explicando que ele fez o maior aporte, a maior compra de imóveis de todos os fundos imobiliários nesse momento em que ele está mais descontado, para que você entenda que, na verdade, uma coisa não tem nada a ver com outra quando você analisa a saúde financeira de um fundo imobiliário com a situação de mercado, porque a situação de mercado tem várias coisas que envolvendo a precificação dos ativos, o medo do investidor, a taxa de juros muito alta, o dólar alto, enfim, várias outras coisas que não tem nada a ver com o fundo em si, mas isso acaba impactando, fazendo com que esses ativos fiquem mais descontados. E também peguei aqui também o HGRU11, um outro fundo que também está na mínima desde 2018, está com PVP de 0,94. São fundos que muita gente esperava para fazer aportes há anos e só agora que eles estão realmente descontados. É raro de você ver esses fundos com desconto. Se você curtiu esse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal para não perder os vídeos novos e compartilha esse vídeo com mais investidores para que a gente cresça a nossa comunidade de investidores. E falando em comunidade, eu vou reabrir uma nova turma da comunidade RD no dia 7 de dezembro. A comunidade RD é essa daqui que você está vendo na tela. Temos muitas coisas interessantíssimas, mentorias, material de apoio, suporte, tem um curso de investimentos, tem as minhas movimentações explicadas. Cara, tem muita coisa aqui, ó, que com certeza vai te ajudar demais para investir. Estou sempre atualizando, sempre colocando mais conteúdos aqui para os investidores. A gente tem um grupo no WhatsApp onde você tem acesso diretamente a mim e vários outros investidores também. Você pode trocar ideia todos os dias com os alunos da comunidade, mas as vagas sempre são limitadas quando eu abro. Dessa vez não vai ser diferente, vai ser limitado também e você precisa, para garantir a sua vaga, fazer sua pré-matrícula. Tá aqui embaixo um link, é só você clicar, fazer sua pré-matrícula e no dia 7 de dezembro te espero na comunidade RD. Agora eu vou te deixar com esse vídeo aqui do meu lado, que é um vídeo do Banco do Brasil, que é um vídeo que eu fiz, a galera curtiu demais, fiz uma baita de uma análise do Banco do Brasil, ensinei a calcular preço teto projetivo e ainda tem uma planilha gratuita nele. Se você não viu ele ainda, cara, não perde tempo, sério, não perde tempo que vai valer muito. Clica nele e a gente já se vê nesse vídeo agora.